Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. Hoje vamos dar continuidade do nosso curso de História, tá? Na última semana a gente falou sobre a Era Napoleônica, tá? E qual foi o fator determinante, qual foi o fato histórico determinante que mudou os rumos das guerras napoleônicas ou alterou o rumo das guerras napoleônicas? O bloqueio continental. Por quê? Porque quando Napoleão ele criou o bloqueio continental, que foi aquele bloqueio onde ele proíbe todos os estados ou todos os países europeus a fazerem comércio com a Inglaterra, numa tentativa de enfraquecer a economia inglesa e ao mesmo tempo fortalecer a economia francesa, já que os países vão deixar de fazer compra, vão deixar de fazer comércio com a Inglaterra, iriam fazer com a França. Vocês viram lá no vídeo passado que isso acaba não ocorrendo, que a França não tinha indústria suficiente para satisfazer o mercado consumidor que era até então dominado pela Inglaterra, e isso fez com que vários países acabassem furando o bloqueio continental, Para a história da Era Napoleônica, era muito importante o quê? Vocês lembrarem da Rússia, porque quando a Rússia fura o bloqueio, a gente tem a invasão francesa, no território russo, isso vai gerar a guerra dentro do território russo e a derrota, a primeira grande derrota dos exércitos napoleônicos, que vai acabar fazendo com que o Napoleão volte para a França com o rabinho no meio das pernas, acabe sendo derrubado, enviado para a ilha de Elba, depois tem lá o governo dos 100 dias, batalha de Waterloo, ele é preso, enviado para Santa Helena, onde ele acaba morrendo, Então, guerras napoleônicas, beleza, ficou para trás. Agora vamos voltar no bloqueio continental. Por quê? Porque no bloqueio continental a gente não teve somente a Rússia que furou o bloqueio continental. Outros países furam o bloqueio continental e um deles vai ser Portugal. Portugal, que nesse momento estava sendo governado já pelo príncipe regente Dom João VI. Dom João, que era o príncipe regente de Portugal, ele não era o rei ainda, porque a mãe dele era a rainha de Portugal, mas estava afastada do poder. Por isso ele, Dom João, era o príncipe regente. Regente é aquele que rege, como numa orquestra, Ou seja, é ele que estava comandando o Estado. Quando a gente fala de governo, quando a gente fala de um regente no governo, um regente é alguém que está governando em nome de alguém que está impossibilitado, Então o príncipe regente Dom João, ele governava Portugal naquele momento, no lugar da mãe dele, a Maria, louca, que estava afastada do poder, porque era louca, Então a Maria foi afastada, o Dom João estava lá no poder. E o Dom João, como os demais reis de Portugal, dependiam muito da Inglaterra. Eles tinham na Inglaterra o seu maior parceiro econômico. E quando vem o Napoleão e decreta o bloqueio continental, o Dom João fica ali no meio, falou, fudeu, De um lado eu tenho a Inglaterra, que é a maior potência econômica do mundo, minha maior parceira comercial, falando, não para de fazer comércio comigo. Se você parar de fazer comércio comigo, você está fudido. Do outro lado tem quem? Tem o Napoleão Bonaparte, que dominou praticamente a Europa inteira. Quem não dominou, quem não foi dominado, está quase todo mundo com o cu na mão, com medo do cara. E o cara proibiu de fazer comércio com a Inglaterra. Falou que se eu fizer comércio com a Inglaterra, ele vai me atacar. De um lado a Inglaterra me ameaça para eu não parar, do outro lado a França me ameaça para eu parar, O que eu faço? Fico do lado da Inglaterra, fico do lado da França, fico do lado da Inglaterra, fico do lado da França. Decreto, apoio o bloqueio continental, não apoio o bloqueio continental. Não sei o que eu faço. Já que eu não sei o que eu faço, o que eu faço? Eu não faço nada. Literalmente foi o que o Dom João fez, O Dom João, na verdade, segundo a própria biografia do Napoleão Bonaparte, a única biografia autorizada pelo Napoleão, ele diz que o único governante da história que conseguiu enrolar ele foi o Dom João VI, Por quê? Porque o Dom João, na verdade, ele vai fazer o quê? Ele vai lá, recebe a ordem, vamos dizer assim, do Napoleão para parar de fazer comércio com a Inglaterra, ele manda uma carta, fala que vai parar, só que ele não para, ele continua fazendo comércio com a Inglaterra, E nesse período, nesses meses, porque imagina o seguinte, a gente está falando, gente, de 1815, Na verdade, 1808, desculpa, a gente está aqui em 1808, Então imagina o seguinte, em 1808, eu recebo uma carta falando para eu parar de fazer alguma coisa. Eu falo, beleza, eu mando outra carta falando que eu vou parar. Só o tempo de eu mandar a carta de Portugal para a França, eu já ganhei umas par de semana nessa brincadeira, Até Portugal, ou melhor, até a França perceber
que eu falei que eu parei de fazer o comércio, mas eu não parei, isso vai me dar mais algumas semanas, mais alguns meses, tá? Até eu decidir o que eu vou fazer, eu, Napoleão, com Portugal, que furou o bloqueio continental, e fazer, eu já ganhei mais alguns meses. Eu quem? Eu, Dom João VI, tá? Ou seja, nessa brincadeira, ou nessa tirada de vou fazer, mas não vou fazer, o Dom João acabou ganhando 3, 4 meses nessa brincadeira. Por quê? Porque a hora que o Napoleão percebeu que o Dom João VI continuava a fazer comércio com a Inglaterra, ele vai fazer o quê? Ele vai atacar Portugal. Só que para atacar Portugal, ele precisava passar pelo território espanhol ainda, tá? Ou seja, ele tem que negociar uma passagem livre pelo território espanhol para chegar em Portugal e atacar Portugal. Enquanto isso, o que o Dom João estava fazendo? Dom João estava organizando a transferência da corte portuguesa para o Brasil, tá? Então, quando vocês estudam o período joanino, tá? Ou seja, o período onde Dom João VI e a corte real portuguesa e a família real portuguesa transferiram-se, ou lê-se aí, fugiram, né, de Portugal para o Brasil, fugindo do Napoleão Bonaparte, fugindo das guerras napoleônicas, tá? Então, qual o fator determinante para a fuga da corte portuguesa para o Brasil? As guerras napoleônicas e o bloqueio continental, tá? Isso é que vai impulsionar a fuga da corte real portuguesa para o Brasil, tá? Quando a gente fala de corte real, obviamente não foi toda a corte portuguesa que veio para cá. Parte da corte veio para cá, parte da biblioteca, parte das obras, parte dos livros, tudo que eles conseguiram enfiar dentro de 14 barcos, eles enfiaram dentro de 14 naus e enviaram para cá, tá? Tudo isso com o apoio da Inglaterra, com a proteção inglesa, a gente tem a transferência da corte real portuguesa para cá. E isso é fundamental para a nossa história, tá? Por quê? Porque a vinda do governante português para cá, a vinda da corte portuguesa para cá, vai ficar para a história. Em primeiro lugar, é o primeiro governante e o único governante europeu que sai da Europa e vem até a América, vem para as colônias, tá? Além disso, não é só uma visita, a gente tem a transferência de toda a corte, de todo o governo português de lá para cá. E a partir do momento que eu tenho o rei de Portugal vivendo no Brasil, o que a gente vai ter? Aquilo que ficou conhecido como a abertura dos portos às Nações Amigas, ou os Tratados de 1810, tá? Os Tratados de 1810, ou a abertura dos portos às Nações Amigas, é um acordo que, na verdade, a gente tem o governo português, né, Dom João VI, fazendo com os aliados ingleses, aqueles que eram inimigos do Napoleão. Por isso, abertura dos portos às Nações Amigas. A partir daqui, tá, a gente tem a ruptura do que a gente tinha até hoje, que é o tal do bloqueio continental. Opa, desculpa, pacto colonial, desculpa, então volta, tá? A partir da abertura dos portos às Nações Amigas, a gente tem o fim do pacto colonial. Para quem não lembra, pacto colonial é aquela relação que a gente tem entre metrópole e colônia, onde a metrópole, ou melhor, a colônia produz tudo que ela produz para a metrópole, e a metrópole manda de volta para ela o quê? Os produtos manufaturados. O comércio de uma colônia só pode ser feito com a sua metrópole, tá? A partir do momento que a gente tem a corte portuguesa vindo para o Brasil tem como fazer comércio com Portugal, que havia sido dominado pelo Napoleão Bonaparte? Não, Napoleão dominou Portugal. Então, a partir desse momento, Portugal está conquistada pela França, virou território francês, o governo português está aqui no Brasil, e o Brasil vira, economicamente agora, um estado independente que faz comércio com todos os países aliados, todas as nações amigas, desde que, obviamente, todo mundo pague as taxas de importação e exportação normal, como a gente tem até hoje, tá? A única coisa que eu quero que vocês guardem aqui na abertura dos portos das Nações Amigas também, que é importante, os tratados de 1810, é que a Inglaterra, ela vai conseguir, né, dentro aqui dos tratados, porque ela que apoia, ela que acaba fazendo toda a transferência da corte portuguesa para cá, ela que vai proteger o Dom João VI vindo para cá. Então, o que acontece? A gente tem a Inglaterra fazendo os acordos, né, dos acordos dos tratados de 1810, vários parágrafos ali que para ela era muito interessante, como, por exemplo, uma taxa de valor de importação menor que os demais países, tá? Então, por exemplo,
se o Brasil vai fazer comércio, sei lá, com os Estados Unidos, a partir de agora, produto norte-americano, para entrar no Brasil, paga uma taxa de 12% de imposto. Os produtos ingleses pagavam 8%, tá? Os produtos ingleses pagavam menos impostos, tá, do que qualquer outro país do mundo ou nação amiga que pudesse fazer comércio com o Brasil, porque era a grande aliada de Portugal, era a grande aliada de Dom João VI, tá? Então, a primeira coisa, guardem aqui, é o mais importante da aula de hoje, a abertura dos portos das Nações Amigas ou Tratados de 1810, tá? Que são os tratados que vão acabar rompendo com aquilo que a gente chama de pacto colonial. Então, a partir daqui, o Brasil, ou a população brasileira, os comerciantes brasileiros, começam a sentir um gostinho que? De uma liberdade comercial que não existia até agora. E isso vai ser fundamental, juntamente com a corte portuguesa vindo para cá, para a gente ter os primeiros passos do quê? Do nosso processo de independência. O que uma coisa tem a ver com a outra? Daqui a pouco vocês vão entender, tá? Além da gente ter a abertura dos portos das Nações Amigas, muita coisa, obviamente, muda com a gente vindo aqui com a corte portuguesa aqui para o Brasil, tá? Primeira coisa, uma dinamização da economia brasileira, ou seja, a gente tem, né, uma injeção de capital dentro da nossa economia, principalmente na área industrial, construção de estradas, de portos, pavimentação de ruas, de estradas. Vocês imaginam que, por exemplo, o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil já nessa época, tá? Rio de Janeiro, que vai receber a corte portuguesa quando eles chegarem aqui no Brasil, por ser a capital, era uma vila, era uma aldeia praticamente ainda. Não existia uma rua pavimentada no Rio de Janeiro, para vocês terem uma ideia, tá? Tudo isso, toda essa estrutura começa a ser feita aqui a partir do momento que a gente tem a corte portuguesa vindo para cá. E não só isso, outras coisas que eu não coloquei aqui para vocês, como por exemplo a criação do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, criação do Banco do Brasil. O primeiro Banco do Brasil não é o mesmo que tem hoje, tá? Foi o primeiro Banco do Brasil que foi criado por Dom João quando ele veio para o Brasil. Ou seja, na verdade, quando a gente tem o Dom João vindo para cá, ele vai começar a criar uma estrutura de um país que ainda não era nenhum país, era só uma colônia, tá? Só que a gente também tem os nossos problemas, como por exemplo, a nossa balança comercial, que já era deficitária e fica ainda mais deficitária com a corte vindo para cá. Balança comercial, para quem não lembra, diferença de tudo aquilo que eu exporto e tudo aquilo que eu importo, tá? Uma balança comercial favorável, a gente já trabalhou isso, é um país que exporta mais do que ele importa, ele vende mais do que ele compra, então ele tem uma balança favorável. No nosso caso, eu tenho uma balança desfavorável ou deficitária, porque nós importamos muito mais do que exportamos. Imagina que nesse momento, 1810, vamos pegar como base, tá? Em 1810, a gente já tinha uma balança comercial desfavorável, por quê? Esse período é um período que a gente está tendo a transição ainda entre o quê? Entre o ouro, que já acabou praticamente, tá? Com o café, que vai ser o próximo produto rei. Então o Brasil está naquele momento que não tem um produto que é a base da economia ainda, tá? O Brasil já tinha passado pelo pau-brasil, já tinha passado pelo açúcar, já tinha passado pelo ouro e ainda não chegou no café. Então a economia brasileira estava deficitária, tá? A gente estava importando pra caramba ainda e exportando muito menos, porque não tinha mais o pau-brasil, não tinha mais o ouro, não tinha mais o açúcar. Futuramente veio o café, mas ainda não. E aí, quando eu tenho Dom João VI e a corte portuguesa chegando aqui, a gente tem um aumento do processo de importação, de importar, porque um monte de coisa que não era importada passa a ser importada. Por exemplo, eu quero chupar bala de goma, eu quero comer bala de goma. Nessa época já tinha bala de goma. Se produzia bala de goma no Brasil? Não. Começa a importar, por quê? Porque a nobreza queria consumir bala de goma, queria consumir caviar, queria consumir produtos de alto padrão que não existiam no Brasil e que não eram importados ainda no Brasil, tá? Ao mesmo tempo, com a vinda da corte portuguesa para cá, não só a corte vem, como a gente começa a ter um processo migratório aumentando para cá, o que vai elevar ainda mais a necessidade da importação de diversos produtos, tá? Gerando um impacto muito grande na nossa balança comercial, que já era deficitária, fica mais ainda, tá?
O Banco do Brasil ele vai ser criado principalmente para ajudar na dinamização dessa economia que a gente falou agora, além de um último tópicozinho que é bom da gente lembrar aqui do período joanino, que é sempre importante, que é a política externa do Dom João VI. É uma política externa bem agressiva, tá? Tanto que é um período que a gente tem o que? Expansão territorial, tanto a Guiana Francesa quanto a Cisplatina, que hoje é o atual território do Uruguai, né? Guiana Francesa, obviamente, não mais francesa, né? Nessa época já tinha passado pelo seu processo de independência, e a Cisplatina, né? Que era um território espanhol, mas que graças às guerras napoleônicas a Espanha estava sendo dominada pelo Napoleão Bonaparte também, né? Porque, lembra que eu falei da invasão de Portugal agora? Ele fez um acordo com a Espanha, passa pelo território espanhol, domina Portugal, na volta domina a Espanha também. Tá? Ou seja, o Napoleão ele trai os aliados dele espanhóis e domina a Espanha, ou seja, a Espanha ela estava sendo dominada pelo Napoleão Bonaparte. É quando a gente tem, né, também a dominação napoleônica na Espanha que a gente começa a ter o processo de independência dos países, né, dominados ou das colônias espanholas aqui na América, tá? E isso não vai ser diferente da Cisplatina. A Cisplatina também passava por um processo, né, de independência. E o território da Cisplatina acaba sendo conquistado pelo exército brasileiro, pelo exército do Dom João VI, tá? Então, os pontos principais aqui do período joanino. Primeiro, o mais importante de todos, a abertura dos portos das Nações Amigas, ou os tratados de 1810, que vai gerar o fim do Pacto Colonial. Tá? Um fortalecimento da economia, com a vinda da corte para cá, mas ao mesmo tempo, fortalecimento da economia no sentido do quê? Da gente ter investimentos aqui em obras, em várias obras, principalmente de estrutura, né, de estradas, portos, indústrias e assim por diante no país. Mas isso tudo, e com a vinda da corte, como a gente viu, a gente tem uma balança comercial que vai ficar ainda mais deficitária, beleza? E a política de expansão territorial do nosso querido Dom João VI. Dom João VI, que por sinal, vai ser coroado rei aqui no Brasil, tá? Por quê? 1812, se eu não me engano, a gente tem a morte da Maria Louca aqui no Brasil, e depois da morte da mãe de Dom João acaba sendo coroado rei de Portugal, sendo coroado como Dom João VI, tá? E a gente tem o fim das guerras napoleônicas em 1815, como a gente viu na semana passada, tá? Então, tudo isso aqui aconteceu quando a gente tem o que? A fuga da corte real portuguesa vindo para cá, os caras fogem para cá, começaram a criar essa estrutura toda, 1815, né? Fim da era napoleônica, derrota do Napoleão Bonaparte, ele é enviado para a ilha de Santa Helena, está preso lá, vem o Congresso de Viena que vai determinar o que vai ficar, o que vai ser da Europa após a era napoleônica. Isso a gente vai voltar a ver um pouco mais para frente, tá? Mas o que importa para a gente é o seguinte, tá? Acabou as guerras napoleônicas, o que vai acabar, o que vai acontecer com Portugal? Ali no Tratado, né, de Viena, no Congresso de Viena, pós-era napoleônica, onde os países europeus sentaram para determinar o que ia acontecer com a Europa, né, pós-era napoleônica, por quê? Porque toda a Europa praticamente virou França, os caras dominaram tudo. Para não ocorrer, por exemplo, guerras entre países por causa de dinastias, então guerra civil, ou entre países por causa de fronteiras, o que aconteceu? Todos os países europeus, as grandes potências, sentaram juntas, ali em Viena criaram o Congresso de Viena, que ali vai determinar 2 pontos principais, várias outras coisas, mas eu quero que vocês guardem esses 2 pontos do Congresso de Viena. Primeiro, todos os territórios, todas as fronteiras voltam a ser as mesmas que eram antes do início da queda da Bastilha, do início da Revolução Francesa em 1789. Por quê? Porque a partir da queda da Bastilha, da Revolução Francesa, que a gente começa a ter diversas guerras, inclusive no meio dessas guerras que surge Napoleão Bonaparte, tá? Então, primeira coisa, as fronteiras voltam a ser tudo como era antes da Revolução Francesa, tá? Da mesma forma que todas as dinastias que foram derrubadas pelo Napoleão, tá, voltariam ao poder após a queda do mesmo, tá? Então, Portugal, como o resto da Europa, já estava livre do domínio do Napoleão Bonaparte, desde 1815. Só que, 1820, a gente ainda tinha o Dom João VI no Brasil e toda a corte que tinha fugido de lá aqui ainda. E durante esses 5 anos, o que vai acontecer com Portugal? Portugal vai ser governada pelos ingleses.
Então imagina o seguinte, o que você acha? Primeiro, da parte da nobreza, da corte portuguesa, que ficou e se sentiu abandonada pelo Dom João VI, que ainda está lá, como vai se sentir essa mesma nobreza, a burguesia portuguesa e a população portuguesa que se sente abandonada pelo seu governante? Governante esse que veio para o Brasil e fez do Brasil o seu país agora, porque deu liberdade econômica para esse país, e ao mesmo tempo um país que está abandonado pelo seu governante, porque a guerra acabou faz 5 anos e o Dom João não voltou para lá. O que vai ocorrer? A gente vai ter uma revolta em Portugal em 1820, desculpa, que vai ficar chamada de Revolução Constitucionalista, tá? A Revolução Constitucionalista em 1820, ela vai acabar com a monarquia absolutista em Portugal, tá? Revolução Constitucionalista por quê? Porque aqui em 1820 vai ser criada uma Constituição em Portugal, tá? E aqui a gente tem o fim da monarquia absolutista em Portugal e o início de uma monarquia constitucional, tá? Onde esses revolucionários que fizeram essa revolução vão vir mandar uma carta para o Dom João VI aqui no Brasil e fazer o quê? Pressionar o Dom João no seguinte: ou você volta ou a gente coloca outro no teu lugar. Não vamos mais aceitar Portugal ser governado pelos ingleses, tá? Porque como o Dom João estava aqui no Brasil e os ingleses eram seus maiores aliados e haviam vencido as guerras napoleônicas, Dom João manteve Portugal sendo governado pelos ingleses enquanto ele ficava no Brasil, tá? Essa revolução constitucionalista e essa pressão vai acabar gerando a volta do Dom João VI para Portugal em 1820. E aqui a gente tem, o primeiro passo, vamos dizer assim, para o início do nosso processo de independência. Por que isso, galera? Porque quando a gente tem a volta do Dom João VI para Portugal, todas as conquistas que tiveram aqui no Brasil durante o período do Dom João VI aqui no Brasil, vai para o saco, tá? Primeira coisa, Banco do Brasil, ele foi lá, limpou todo o dinheiro do Banco do Brasil e levou para Portugal. Passou na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, limpou a biblioteca. Museu de Arte Nacional, limpou o Museu de Arte. Cara, ele só não levou o Jardim Botânico, que provavelmente não dava para levar, porque se desse ele levava também, tá? Dom João passa a mão em tudo e volta para Portugal, tá? A hora que ele chega em Portugal, o que ele faz? Primeira coisa, tenta acabar com o pacto colonial, tenta voltar, melhor dizendo, para o pacto colonial. Por quê? Porque Portugal está numa crise econômica desgraçada, tá? E o maior rendimento, o maior lucro que Portugal tem é de explorar o Brasil. Só que se o pacto colonial não voltasse, tá, eles não tinham como cobrar as taxas que eles cobravam no Brasil ou fazer os comércios que eles faziam com o Brasil na época do pacto colonial ainda. Só que imagina o Adnan, que é comerciante brasileiro, ele vai aceitar a volta do pacto colonial depois de todos esses anos tendo liberdade comercial? Não vou, tá? Da mesma forma, a gente tem o quê? A ida do Dom João VI para Portugal, e ele vai deixar como príncipe regente o filho dele, Dom Pedro II, Dom Pedro I, ou Dom Pedro ainda, tá? O Dom Pedro, nesse período, nesse momento, tá? Ele vai ficar como governante do Brasil. Dom Pedro que nasceu em Portugal, mas cresceu no Brasil. Dom Pedro que cresceu no Brasil, no lado de boa parte desses comerciantes, dessa aristocracia que está nascendo no Brasil, que se desenvolveu com a vinda da corte portuguesa para cá, e que não queria voltar para Portugal, e que boa parte não queria o quê? Principalmente a volta do pacto colonial. E o Dom Pedro, ele é brasileiro ou o Dom Pedro é português? É um português que nasceu em Portugal, mas praticamente só viveu no Brasil. Então Dom Pedro, do mesmo jeito que o Dom João estava naquela, Inglaterra ou França na época do bloqueio continental, Dom Pedro acaba ficando na mesma. Vou defender os interesses do Brasil, vou defender os interesses de Portugal. Não se esqueça que Dom Pedro também é herdeiro do trono de Portugal. Quando Dom João morresse, ele era o herdeiro do trono, tá? Então imagina a situação que o Dom Pedro está. De um lado o pai dele pressionando, o pai dele acaba, por exemplo, tentativa de recolonização. Ele tenta gradativamente acabar com a autonomia que se existia no Brasil desde a chegada dele, tentando recompor de novo o pacto colonial. O Dom Pedro, nessa vai, não vai, em 1821 ele recebe ordem do Dom João VI para voltar para Portugal. Tá? Ele não volta, e no início de 22, no dia 9 de janeiro, a gente tem o dia do fico, tá?
Já ouviram a frase, lembra do Dom Pedro? Se é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, digam ao povo que fico, tá? Por quê? Porque ele acaba sendo o líder do processo revolucionário, entre aspas, revolucionário, que vai gerar o quê? O nosso processo de independência, tá? Então, dia 9 de janeiro tem o dia do fico, no dia 12 ele cria o que vai ficar conhecido como Ministério do Brasil, a primeira instituição política brasileira, tá? A primeira instituição criada no Brasil, primeiro ministério, não existia sistema de governo, não existia Constituição, não existia nada ainda. A primeira coisa vai ser o Ministério do Brasil no dia 12 e no dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, a gente vai ter o tal do Grito do Ipiranga, independência ou morte, entre aspas, tá? Por que entre aspas? Porque o Brasil, gente, como vocês sabem, foi um país que fez seu processo de independência sem fazer guerra, tá? O Brasil é o único país americano que conquistou a sua independência sem guerra. E aí vocês podem perguntar, por quê? Por que todo mundo entrou em guerra e o Brasil teve um processo diferente com todo mundo? O brasileiro é tão cordial assim? O brasileiro é tão bonzinho, não gosta de guerra? Não, o processo ele é diferente por quê? Porque quem liderou o processo de independência do Brasil foi o herdeiro do trono da nossa ex-metrópole. O herdeiro do trono de Portugal foi o cara que liderou o processo de independência do Brasil. Lógico que tinha várias outras pessoas ao lado dele, tá? Mas ele é o principal representante. Imagina que eu tenho o herdeiro do trono de Portugal, que é a minha metrópole, negociando o processo de independência da colônia, tá? E aí, imagina o seguinte, a gente comprou, daqui a pouco a gente vai ver que o Brasil comprou a sua independência literalmente de Portugal. E aí vocês vão falar, porra, mas valia a pena comprar? Não seria mais barato entrar numa guerra? Não sei. Quanto tempo dura uma guerra? Qual o custo dessa guerra, você sabe? Eu não sei. A gente nunca vai saber porque ela não existiu para começar, tá? E outra, o Brasil vai ganhar a guerra? Poderia perder e continuar sendo uma colônia? A gente não sabe o que ia acontecer. Ali existia uma garantia, então, bem ou mal, a gente acaba comprando a nossa independência, tá? Dia 7 de setembro, então, tem o Grito de Ipiranga. Independência ou morte? Sou independente, correto? Não. Não é simplesmente gritar que sou independente, significa que eu sou independente a partir de agora, tá? Vocês, a sua grande maioria, vocês têm 15, 16, alguns até 17 anos de idade, tá? Nenhum de vocês ainda são maiores de idade, consequentemente, ninguém ainda é emancipado. A emancipação, ela só ocorre quando o Estado reconhece que aquele indivíduo, ele é emancipado, ele é livre, tá? Ele é um cidadão de fato. A nossa emancipação política, jurídica, ela ocorre aos 18 anos de idade, tá? Os países, eles só são emancipados quando eles são reconhecidos internacionalmente como estados independentes pelos outros países. Do mesmo jeito que eu só sou independente quando eu sou reconhecido pelo meu país, ou de repente pelo meu pai, se eu sou, por exemplo, um adolescente, eu tenho 16 anos de idade como vocês, tá? Deus me livre, mas vamos dizer que ocorre uma tragédia, tá? Você fica, ou eu, esquece, o Adnan, tá? O Adnan, quando tinha 16 anos de idade, o pai do Adnan faleceu, a mãe do Adnan faleceu. O Adnan, menor de idade, não tinha acesso ao dinheiro dele no banco, tá? O dinheiro que era da família dele. O que acontece? O juiz vai lá, emancipa o Adnan, decreta o Adnan emancipado, e aí eu tenho todos os direitos de um adulto emancipado para ter acesso àquele dinheiro, ou seja, eu fui reconhecido pelo Estado. Da mesma forma que eu posso ser emancipado pelo meu pai. Meu pai pode me emancipar. De repente eu recebi uma herança do meu avô, só que eu só posso ter direito a essa herança acima dos 18 anos. Minha família está passando necessidade, aquele dinheiro está lá, mas eu não posso pegar. Meu pai, que é o meu responsável, ele também pode ir no juiz e pedir a minha emancipação. A emancipação é o quê? É o reconhecimento, da independência de um indivíduo ou de um Estado, tá? A independência de um Estado só existe, a emancipação do Estado só existe com o reconhecimento dos demais. E nesse caso, quando a gente trabalha principalmente o processo de colonização, isso só existe de fato a emancipação quando a metrópole reconhece a independência daquele Estado, daquela colônia, tá? Ou seja, o Brasil só vai ser um Estado emancipado de fato quando ele tiver o reconhecimento da coroa portuguesa. Só que Portugal não foi o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil. Por incrível que pareça, adivinha quem foi o primeiro a reconhecer a nossa independência? Em 1824, o governo norte-americano foi o primeiro a
reconhecer a independência do Brasil, mas isso não é à toa, isso faz parte, né, do que era conhecido ali nos Estados Unidos na época, uma doutrina adotada pelo governo norte-americano chamada Doutrina Monroe, tá? O que era a Doutrina Monroe? Você deve ter ouvido falar a frase, entre aspas, a América para os americanos. Não os americanos que vivem no continente americano, mas os sul-americanos, segundo eles, que vivem nos Estados Unidos, tá? Ou seja, a América para os americanos, ou a doutrina Monroe, era uma doutrina que tinha como objetivo os Estados Unidos dominar todo o continente americano. Essa dominação podia ser tanto de uma forma militar, de uma forma econômica, de uma forma cultural, como a gente tem hoje, tá? Isso não é diferente, nas devidas proporções, obviamente, tá? Mas graças à doutrina Monroe a gente tem então o quê? O reconhecimento dos Estados Unidos pela nossa independência. Aqui é que os Estados Unidos começam a se aproximar do Brasil e gradativamente a gente vai ver que os Estados Unidos começam a substituir a Inglaterra como nosso principal parceiro comercial daqui a pouquinho, tá? Depois disso, em 1825, aí sim, a gente tem a emancipação e o reconhecimento de Portugal, tá? Então, ó, 1822, Grito de Ipiranga, a gente se declara independente. Em 25, 3 anos depois somente, é que a gente vai ter o reconhecimento de Portugal através de um acordo feito entre Dom Pedro I e Dom João VI, onde o Brasil assume toda a dívida externa de Portugal com a Inglaterra, tá? Uma dívida de 2 bilhões de libras esterlinas. 2 milhões de libras esterlinas, é isso aí, tá? Ou seja, o Brasil se transforma num Estado independente já endividado, tá? Porque a gente assume a dívida portuguesa com a Inglaterra e se transforma num Estado independente. Mas aí volta aquilo que eu falei para vocês. Nossa, já viramos independente e já estamos devendo dinheiro? Talvez a guerra saísse mais barata. Talvez não. Talvez a gente gastasse mais do que 2 milhões de libras e nem conseguisse vencer a guerra e conseguisse a independência. Vai saber disso, tá? Para fechar a aula de hoje, em 1826, o reconhecimento inglês, tá? Por incrível que pareça, para a gente, talvez, naquele período era mais importante ter o reconhecimento da Inglaterra do que o reconhecimento de Portugal, tá? Por quê? Porque a Inglaterra era a maior potência do mundo naquela época e a Inglaterra era o principal país industrial daquela época, o parceiro econômico, era os Estados Unidos de hoje, tá? Era o país que mais comprava produtos brasileiros, era o maior parceiro econômico do Brasil naquela época, tá? Então, a gente consegue o reconhecimento da Inglaterra em 1826, mas esse reconhecimento não foi gratuito. Lembra aqui na abertura dos Portos e Relações Amigas? Lembra que eu falei para vocês que nos tratados de 1810, a Inglaterra, por ser aquele país que protegeu, que deu lá toda a proteção à corte portuguesa, conseguiu diversos benefícios aqui nos tratados de 1810? Pois é, para reconhecer a nossa independência em 1826, a Inglaterra ela vai pressionar, né, para que os tratados de 1810 fossem prorrogados por mais 15 anos. Ou seja, após essa assinatura da prorrogação por mais 15 anos dos tratados de 1810, a gente tem o reconhecimento inglês também. Beleza? Ixi, gasgou, galera. Por essa semana é só. Na semana que vem a gente volta. Vamos trabalhar primeiro o reinado e entrar no Império Brasileiro. Grande beijo para todos, uma ótima semana. Força, galera. Te cuida.